Olá pessoal, esse é o Papo de IE. Eu sou a professora Alessandra Gonzaga e hoje nós vamos falar com a Lua Kopstein. Ela é autora do livro Crianças Virtuosas, ela que ensina virtudes humanas para crianças na primeira infância, ou seja, ali no prezinho, aquela idade. Caiu aqui um microfone, por isso que eu fui buscar. Aquela idade que a criança está recém aprendendo, né, a socializar. Tem pais que colocam. Eu me lembro da minha pequena que estava lá nos seus. A partir de 2 aninhos eu já coloquei ela na escolinha, né? E era maravilhoso, escola pequeninos. Eu super indico aí para os pais. Então, como é que a gente ensina isso para crianças? Mas a Lua, além de ser uma mãe maravilhosa, de 3 filhos, ela vai contar para vocês. Ela também tem uma história muito grande na responsabilidade social. Eu conheci a Lua quando ela trabalhava na Gerdau, no Instituto Gerdau, e eu fiquei encantada com o livro dela. Gente, esse aqui é o livro dela, ó, Crianças Virtuosas. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Consegui juntar perguntas, então tenho também perguntas do pessoal que pediu para nós de antemão, né? Eu sempre coloco um dia antes do Papo de E, a gente já joga lá no Stories para o pessoal poder fazer perguntas. Tem gente entrando aqui, a Adriana, olha só, Crianças Virtuosas entrou, vou entrar por aqui. Beleza, Lua, vou te convidar então. Espera aí que eu vou te chamar, vamos embora. Vamos embora. Tô começando a me antenar aqui, gente. Vocês sabem que lá atrás temos emoções positivas para nos guiar na live de hoje. O tema da Conexão IE do Papo de julho é visão positiva. Então vamos lá, vou convidar. Convidando. Tá chegando. Seja bem-vinda. Bom dia, Lua. Seja bem-vinda à Conexão IE, ao nosso Papo de IE. Estava dizendo que eu te conheci no Instituto Gerdau. Que prazer te ter comigo. Uma mãezona maravilhosa, linda de morrer, mas isso não se deve pôr no currículo, né? Então eu quero que tu comece te apresentando, contando para o pessoal, assim, como é que foi o teu contato com a inteligência emocional, né? Como é que a gente, afinal de contas, acabou se esbarrando. E esse teu momento, como é que tu tá vivendo isso com teus filhos? Nós, nessa pandemia, Porto Alegre não tá fácil, né, Lua? Quem tá nos vendo depois em outros lugares, a gente tá com a cidade toda em bandeira vermelha. Então, a gente não tá podendo... O comércio tá fechado, né? Só os serviços essenciais. Então, conta um pouquinho para nós. Tô louca para te ouvir. Então tá, primeiro eu quero começar agradecendo a Lê o convite e muito feliz de te reencontrar nesse momento tão feliz da minha vida e feliz de estar aqui contigo também. Então, assim, para começar me apresentando, assim, eu fiz toda a minha carreira profissional, 12 anos na Gerdau, no Instituto Gerdau, né, com projetos sociais e de voluntariado, que era uma coisa que eu sou até hoje apaixonada. E aí eu resolvi, quando veio a maternidade, né, aconteceu de eu sair da empresa e me dedicar um pouco mais aos meus filhos, né. E quando o Davi, que é o meu filho mais velho, eu tenho 3, tá? O Davi tem 6, o Leon tem 4, o Aron tem 1, 3 meninos. E quando o Davi, que é o meu filho mais velho, completou 3 anos, é uma tradição na minha cultura, que é a cultura judaica, começar a ensinar a ele Torá, que seria, assim, os ensinamentos culturais judaicos. E isso é uma coisa que tem muito valor para mim há muito tempo, né? Então eu comecei eu sou uma compradora de livros, assim, eu acho que eu devo ser uma das que mais comprou livro na Amazon.com durante a pandemia, porque todo dia tem uma caixa na minha casa. E aí todo esse meu ímpeto pelos livros eu coloquei na questão da educação infantil, né? E comecei a comprar muitos livros infantis, judaicos, né, para a primeira infância. E eu tive a feliz surpresa que a educação judaica para a primeira infância é virtudes, é boas maneiras, é ensinar como ser um bom ser humano, né? E aí isso foi interessante, que veio ao encontro de muitas buscas pessoais minhas, né, em todo esse processo aí da vida boa, da felicidade, das virtudes, que a minha aproximação da minha cultura judaica veio muito em busca dessa busca pessoal, que foi quando eu tinha 6 anos que os meus pais se separaram.
E aquilo foi um choque muito grande com a realidade para mim, do mundo, que a felicidade, eu me fiquei muito, muito infeliz, muito, 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 muito triste. Eu pensei, pô, não posso contar nem com meu pai e com a minha mãe para me fazer feliz, então acho que essa tal de felicidade é uma busca minha. E ali eu comecei a fazer essa busca na minha primeira infância, ali no finalzinho da minha primeira infância. Eu comecei a fazer essa busca, né, desse caminho de construir uma vida feliz, de fazer boas escolhas e o principal, assumir uma responsabilidade para mim. Essa Que responsabilidade cedo, hein, a Lua? é Com minha. 6 aninhos de idade, que delícia isso. Eu acho que isso que tu me traz da tua trajetória pessoal me conta muito do que eu já sabia no contato contigo. Então, é uma pessoa muito sábia. Eu me lembro que uma menina jovem lá que eu conheci, eu acho que eu te conheci. Que ano foi aquilo? 2005. Nossa Senhora, olha só, faz uma vida já. E eu me lembro que eu dizia, nossa, essa menina tem uma alma velha, né? Porque sempre tão ajuizada para conversar, para trazer as coisas tão delicadas, tão educada. Então eu sinto que, da minha parte te falando, eu acho que você, ao ser mãe, ficou com esse desejo de passar essa virtude para os teus filhos de uma maneira natural. E que lindo isso, tá? Assim, eu quero só comentar com o pessoal por que virtude está junto com visão positiva. O pessoal não achar que eu pirei agora, né? Ah, não vai falar de qualquer coisa. Tá, eu também falo de muita coisa, mas é importante a gente dizer que em algumas abordagens da psicologia positiva, as emoções positivas são também chamadas de virtudes. Então, onde é que a gente, por exemplo, se encaixa aqui? Otimismo por si só. Se você pegar o otimismo para uma situação, você está falando de uma emoção, tu está te sentindo otimista. Agora, ser uma pessoa otimista, colocar isso num longo prazo, um temperamento otimista. Isso aí já tem mais a ver com personalidade. Então, a virtude e a emoção, elas se aproximam. Num sentido de que virtude é uma coisa mais de alma, de temperamento, de longo prazo, algo a ser cultivado, muita gente diz. E emoção positiva já é uma coisa mais de como você reage ou de que maneira você lê uma situação. De uma maneira gostosa, né? Que é agradável, que é positiva. O pessoal na Nature, na National Geographic Nature, eu tô trocando as revistas, eles chamam as emoções positivas de feels good emotions, né? Emoções em que tu te sente bem. Então, eu primeiro queria que tu me fizesse um pouquinho desse paralelo, que eu sei que tu é uma estudiosa em psicopositiva, em filosofia. Como é que ecoa isso pra ti? Tu não tem um certo medo de te chamarem de poliana? Tá só mostrando o lado bonito, né? E a vida que é dura, essa moça não mostra. Tu sabe que desde criança me chamavam de poliana, porque eu acho que a gente não vai buscar os assuntos à toa, né? Então eu acho que tem uma coisa da minha alma lá, da minha personalidade, porque eu nasci muito forte com a psicologia positiva, que é a área que eu tô me aprofundando hoje, né? Uhum. E eu acho que é esse olhar para a vida, né? Aquela coisa, a lente que tu vai colocar e todo mundo vai ter uma visão diferente sobre o mesmo assunto, né? Então, se a gente sabe que todas as visões são diferentes sobre o mesmo assunto, por que não escolher a melhor, a mais positiva, né? E hoje a ciência nos prova, né? A neurociência tem estudado isso e comprovado, coisas que Aristóteles já falava há 2.500 anos atrás, né? Que ter esse olhar positivo constrói uma realidade mais positiva, né? Uhum. Que lindo tu comentar Aristóteles, porque tu falou antes da vida boa, e quem está nos escutando pode não ter feito a associação. Quando Aristóteles falava de felicidade, a tal eudaimonia, o que o pessoal estava querendo dizer não era um estado eufórico de vida, como a gente entende muitas vezes felicidade, mas um saber viver, uma prática de viver em que eu tenha virtude, né? Então, quando tu falou vida boa, eu imagino que era isso que tu estava em mente, né, Lu? Toda a psicologia positiva usa muito isso para definir a felicidade, né? Que na verdade é uma vida boa, porque a eudaimonia e o hedonismo se confundem muito na nossa sociedade ocidental, né? E é interessante isso, porque acho que essa busca de sentido... Agora eu tô lendo, tô quase terminando o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, né? Nossa, que a gente recomenda muito para as pessoas pegarem para ler.
Para ler, é maravilhoso, né? E ele fala também assim, no quanto que ele vê que a dor também ensina a gente a assumir para si a responsabilidade sobre a nossa vida. Então, quando tu pergunta, voltando a Poliana, né? Ali a narração do Viktor Frankl sobre os campos de concentração, que talvez sejam da história moderna o que teve de pior que o homem fez com o homem, né? Ele diz, tiram tudo, mas não tiram a tua visão de pensar no futuro, a tua visão de como é que tu enxerga a tua vida. E aí tu vai dizer que ele é poliano ou não? Eu acho que ninguém vai dizer que é poliano uma pessoa que passou por aquilo, né? E eu acho que toda a teoria dele comprova isso, que todo esse movimento da psicologia positiva, na neurociência, essa moderna mais ligada à virtude de valores, está comprovando que é muito, muito importante. Eu estava assistindo aquele TED eu não esqueci o nome dele, Sean Ahor, eu acho, O Jeito Harvard de Ser Feliz, o autor. Ele dizendo, é comprovado que pessoas que dão 8 abraços genuínos por dia são mais felizes. Então, que legal. Parece, mas dá 8 abraços, né? E a gente no meio do coronavírus falando isso, né? Que não pode ficar. Mas olha o poder que tem as relações, o contato pessoal, né? O Tal Ben-Shahar, que é um professor de psicologia positiva de Harvard também, ele fala que o exercício físico, ele diz, se eu fosse terapeuta e qualquer um chegasse no meu consultório, a primeira coisa que eu ia perguntar, tu faz exercício físico? Se a resposta fosse não, um dia, começa a fazer exercício e daí depois volta daqui um mês. Ele disse, eu tenho certeza que a pessoa ia voltar melhor. Então, hoje em dia tem tantos segredinhos, né, do que faz bem para a nossa vida, né? Exercício físico, relações pessoais, comer bem, dormir bem, a meditação, são coisas assim tão simples, mas que têm um efeito tão profundo no nosso desenvolvimento. Verdade. E toda a minha chamada, assim, o meu propósito de vida hoje é como é que a gente ensina isso para as crianças, né? Em especial na primeira infância, que é a idade dos meus filhos, então é onde eu debruço toda a minha atenção, né? Eu fico pensando como é que a gente pode plantar essa sementinha desde o princípio e já ensinar essas crianças a nascer com essa visão. Então esse é meu grande vamos repetir aqui, a Lua, só para a gente já botar para o pessoal imaginar. Duas coisas, então. A Joana perguntou o nome do livro, que a Graça já deu no próprio chat. Bom que o povo já está se ajudando aqui, né? O livro é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, tá? Então, se você escrever Em Busca de Sentido no Google, vai aparecer lá. Ele é um livro muito vendido. Eu não tenho ele aqui no escritório, senão eu já mostrava para o pessoal. Eu tenho outro do Frankl aqui. Mas ele é curtinho, pequenininho. De repente, numa sentada, tu já lê. E ele traz um ensinamento muito grande do que vai depois se construir a logoterapia, que é a terapia em busca de sentido. De você encontrar um sentido para a tua existência. De nada, Joana. Obrigada por nos acompanhar aqui. Agora, eu vou pedir para a Lua comentar as idades dos filhos dela, porque a gente vai começar a entender que no desenvolvimento da criança vão aparecendo momentos diferentes para esse ensino das virtudes, né, Lua? Isso que deve ser muito legal. Tu tem 3 meninos. E você está vendo esse desenvolvimento acontecer. Então, o Davi tem 6, o Leão tem 4 e o Arão tem 1. Tá, muito bem. O que tu já percebeu do Davi? E eu tô fugindo completamente do meu protocolo aqui, porque tu tá me falando e tá me dando vontade de fazer outras perguntas. Que bom, assim que é bom. Assim que é gostoso, né? Para ser um papo descontraído. O Davi já está entrando na idade escolar. E agora, imagina, no período de alfabetização vem a pandemia. Então, eu só imagino os desafios que tu tá lidando. Quero que tu comente um pouco disso. Mas o Leon é que eu tô mais curiosa. Porque uma criança de 4 anos é quando eles começam a sair do animismo, que é essa coisa de, por exemplo, achar que pode conversar com a lua. Eu me lembro, uma vez eu fiz uma coisa que a gente chamava na faculdade de provas piagetianas, que é para saber como é que está o desenvolvimento intelectual da criança. E eu perguntei para uma criança de 4 anos, como é que é? Da onde vem o vento? Eu perguntei para ela. Da onde vem o vento? Né? O que é o vento? De onde vem o vento? Aí ela parou um pouquinho para pensar, largou a Polly, que ela estava brincando, e disse assim, das árvores, claro. E eu amo isso numa criança de 4 anos, porque eles têm uma capacidade de ler a realidade de uma maneira que a gente não lê, tá? Então eu quero que tu comente um pouquinho disso. O Aaron, imagino que é muito picototinho, talvez tenha alguma coisa já acontecendo. Mas me traz um pouquinho das curiosidades sobre as virtudes que as crianças estão te trazendo, Lua. Na verdade, assim, eu estava lendo o livro da Jane, aquele Disciplina Positiva, Jane Nelson, eu acho.
E aí eu me senti super feliz, porque ela diz ali que quando os filhos se comportavam mal, ela só pensava, eu que escrevi o livro da disciplina positiva e eles se comportando assim na frente dos outros, né? Eu brinco que uma vez eu estava na pracinha e o Leon, que ele é mais arteiro, assim, pegou um pau e começou a brincar com uma criança que estava com a mãe e fazendo ginástica com uma persa, a mãe. E a mãe me olhou do tipo assim, tu não vai interferir? Eu meio que deixei um pouco ele mais solto. Daí eu até brinquei. Ai, tomara que não saiba que eu sou autora do Crianças Virtuosas. É que nem eu com a inteligência emocional, quando a minha tinha os surtos, eu não pode saber, né? Ninguém pode saber. Então, as casas são todas iguais, né? E o que eu percebo é assim, eu me esforço de conversar bastante sobre o tema, né? E o livro me deu esse enredo e a minha cultura dá esse enredo, né? Porque a gente estuda também várias partes e tem muitas coisas ligadas à ética, né? Então, o que eu vejo, assim, às vezes são pequenas conquistas, assim, quando tu vê que ele se comporta de um jeito legal. Vou dar um exemplo. Sexta-feira estava muito chovendo. Semana passada. Foi essa semana. Teve um dia que choveu muito. Tá chovendo demais, a gente já tá se perdendo nos dias. Muito chuvoso, e daí deu uma paradinha e eu disse, vamos comer um sorvete? Aí, vamos comer um sorvete. A gente mora num bairro que tem, no Moinhos de Vento, tem uma vida ativa, e aí fui eu, o Davi e o Leon, e a gente parou no crepe, porque o Leon disse, não, eu quero crepe. E quando a gente parou no crepe, veio uma moça com uma filha no lado e disse, eu sou do interior, eu tô juntando dinheiro para comprar passagem, é R$ 87, eu só tenho 60. Ela tava com dinheiro. E daí eu disse, tu me desculpa, mas eu só tenho cartão de crédito. Só que nós estamos ensinando administração financeira para os meninos. E naquela hora o Leon disse, mas me sobraram R$ 2,50 de moedas. Ai, que amor. Eu achei aquilo uma coisa tão bonita, né? Então, assim, tu vê assim que, na verdade, o que a gente diz? Que a gente precisa praticar, né? Tudo para entrar para dentro da gente, a gente já nasce, eu acredito, né? Com algumas predições genéticas para certas virtudes, né? Que são mais fáceis para nós, certos comportamentos. Mas tudo a gente pode treinar também. E aquilo foi uma coisa que me emocionou. A questão que foi genuíno dele. Ele que veio com o dinheirinho dele. Que amor. Exatamente. Então, assim, isso eu acho que é um exemplo de já ver ele se mostrando como um cidadão, assim, fazendo a sua parte, contribuindo, né? Bacana. Show de bola, Lua. Tá, agora eu vou voltar para o meu pauta para a gente poder pegar alguma coisa daqui, tá? A primeira pergunta que eu tinha, depois eu tenho duas do pessoal que acompanha a Conexão IE. Falando sobre a Lua, de filosofia e de psicologia, estudante dessa área, como é que tu acha que se ensina isso? Então, tu já me trouxe o teu jeito de ensinar, né? Mas assim, de uma maneira geral, como é que a gente aprende sobre virtudes? O que tu acha, hein? Eu acho que tem que começar com uma curiosidade, né? Eu acho que a gente aprende, o mundo ele tá todo aí, tem uma biblioteca imensa na palma da nossa mão, né? E assim, o que te leva a querer ir atrás desse conteúdo? Eu acho que é uma vontade genuína de cada um de nós, né? A querer ser melhor. Acho que nós temos uma oportunidade, assim, acontecendo, de as pessoas estarem muito em busca dessa felicidade, mesmo que às vezes ela seja um pouco mais vulgar, digamos assim, né? Não tão profunda e filosófica, mas eu acho que isso abre caminhos de a gente ver o que já se escreveu sobre isso, o que já existe sobre isso, né? Uhum. E aí ir atrás, e para mim, pessoalmente, a literatura é uma forma de conhecimento muito grande. Então, assim, voltar a ler, que é uma coisa que a pandemia me possibilitou, né? De eu começar a ler, é uma forma que me faz crescer muito. E a outra forma, eu acho, é a prática, né? É a gente praticar as coisas e querer. Então, acho que isso é uma coisa universal. Acho que quem tem alguma abertura para alguma religião ou espiritualidade ou alguma filosofia oriental, acho que isso também facilita, né? Porque na prática eu vejo tudo muito parecido, né? A filosofia da boa vida, com a maior parte das religiões e filosofias de vida orientais que eu conheço, acho que elas todas bebem do mesmo núcleo, assim, né? Da vida boa. É verdade. Então, eu acho que essas coisas também facilitam, né? Tem muita gente que começou a meditar. Eu estou com várias amigas em grupos de meditação. Acho que tem um aplicativo que é Calm, que várias estão participando. Eu uso horrores. Muitas das coisas são em inglês. Eu até comento para o pessoal que é bilíngue ou que trabalha em empresa que é expatriado, que a gente conversa.
A vantagem de você meditar em outra língua, seja inglês, seja espanhol, é que acessa uma área do teu cérebro, digamos assim, que está mais limpa. Porque a mente tagarelante, ela fala a nossa língua. Interessante isso. Então, se você está praticando uma meditação guiada em outra língua, eu, pelo menos, já percebi como é fantástico, a facilidade é maior sendo na língua inglesa. É como se a gente tivesse o nosso lixo emocional e mental na nossa língua. Quando tu acessa uma conversa em outra língua, facilita. Então, é uma dica que eu dou pro pessoal, até porque daí já vai aprendendo inglês, né? Olha que coisa boa. O Zen, a Camila tá dando a dica aqui, o Zen também é muito bom. Legal, eu não conheço, vou experimentar, Camila. A gente tá fazendo uma associação, para quem chegou agora, a gente tá fazendo uma associação de como é que a virtude pode ser trazida para nossa vida. Como é que a gente pode se tornar uma pessoa mais virtuosa. E o que a Lua estava comentando é que as religiões, em geral, elas têm uma base comum das virtudes humanas. Eu concordo totalmente contigo. Eu, nos últimos anos, dei uma guinada para o budismo, mais para o Zen budismo, um budismo mais contemplativo. Tenho o meu lugar de zazen aqui no meu escritório, onde eu ainda mostro o pessoal, que é para poder meditar. E é impressionante como os dias que eu não consigo meditar ou fazer aquele momento de oração em que você se conecta mesmo, é um dia turbulento. Tem dias que a gente até diz a cabeça está confusa. E como a pandemia ela está promovendo muitas emoções aflitivas, que são essa percepção da realidade, que nos turva o raciocínio, todo mundo sabe do que eu tô falando. Uma ansiedade que tu não consegue saber o que tu vai fazer ou sequer por que tu tá ansioso. A gente pode ir para o lugar comum e dizer, a gente está com medo porque a gente está com medo da nossa saúde, do futuro financeiro. Todo mundo está vivendo nesse medo. Esse é o caldo que a gente está mergulhado. A diferença é como a gente reage a isso e como a gente, de alguma maneira, administra esse medo e essa ansiedade, que é comum, né? Então... E aí eu acho que tem uma coisa também bem interessante, que até do Viktor Frankl, que hoje eu acordei cedinho, estava lendo o livro dele, mas existem coisas que a gente pode administrar e coisas que a gente não pode administrar. A pandemia, a gente não pode administrar. Então, a gente tem que organizar a caixinha do nosso cérebro. Se eu não posso organizar, vamos tentar não sofrer com isso. O que sobra que é a minha postura e o que eu posso influenciar? Então, se proteger do que não pode e tentar organizar e agir planejadamente com o que tu pode. E aí eu tenho uma característica que tu sabe muito bem, porque quando eu fiz o meu planejamento de vida, lá meu life, meu self-management, na época eu chamava. Maravilhoso. Eu nunca tinha visto uma moça ter feito um BSC para sua vida. E eu vi... Planejamento estratégico pessoal. Foi uma coisa assim, completamente... Fiquei estarrecida de ver aquilo. Mas eu acho que isso é uma coisa super importante, assim, não precisa talvez usar as ferramentas, mas todo mundo tem que saber o que quer da sua vida, o que quer construir, porque aquela coisa, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai dar, né? Certo. Qualquer caminho serve. Então, assim, o que tu quer? Quais são os meus principais valores? Isso é um exercício que todo mundo tem que ter. E talvez a pandemia também nos dê tempo, já que a gente também não está se distraindo com outras coisas, para fazer essa reflexão pessoal. Quem sou eu? Qual é o meu papel aqui? Que diferença eu faço? Que legado eu quero deixar? Né? Quais são os meus valores? O que me move? E eu acho que essa olhada para dentro... também é uma questão que te leva para a filosofia e para as virtudes, porque isso é a filosofia, né? A grande questão filosófica é quem sou eu, como é que eu vou viver essa jornada que me deram, como é que eu vou viver aqui da melhor forma possível. E eu acho que essa é uma reflexão e eu imagino que o mundo vai voltar, de certa forma, com oportunidades de a gente... Eu acho que tem muita desgraça, tá? Que a pandemia vai casar, especialmente para crianças em fase de alfabetização, crianças trancadas em casa, em diferentes classes sociais, sofrendo todos os tipos de abuso, né, que no ambiente mais adulto. Eu acho que tem um caldo bem negro, tá, na pandemia, do ponto de vista da infância. Mas eu acho que também tem um outro caldo que é assim, bom, tá dada a pandemia. Então, o que eu vou fazer, né? Se eu sou mãe, eu tenho filhos, o que eu vou fazer com meu filho? Como é que eu vou aproveitar isso da melhor forma e não ficar se lamentando, porque não vai adiantar o lamento, né? Não vai aumentar o lado negativo do copo, mas como é que eu posso trabalhar o lado positivo? Como é que eu vou guiar? O que isso pode nos proporcionar, né? E aí eu acho que a pandemia
se tiver um olhar mais positivo, né, a gente pode olhar como um maior vínculo com os filhos. Uma questão que no Brasil não é tão forte, mas que na Europa e nos Estados Unidos é botar os filhos dentro das atividades domésticas, de cuidar da sua roupa, arrumar sua cama, perfeito. Contribuir com a ordem doméstica. Então, eu acho que abre-se um leque de oportunidades que a gente tem que tentar aproveitar, e isso são super importantes para o desenvolvimento dos nossos filhos, o desenvolvimento emocional dos nossos filhos, né? Porque quando a gente fala de inteligência emocional, né, eu entendo que são mais voltadas a essas soft skills, né? Então, as mais importantes hoje em dia, a gente sabe, para uma pessoa ter sucesso na vida, né? E não só na vida profissional, como na vida pessoal, no casamento, no tratamento com os filhos, em todas as áreas, né? Tu abriu um monte de janelas, Lua. Eu preciso... Que oportunidade a gente está tendo de trabalhar isso na prática, que isso é o principal que eu entendo dos próximos anos, da próxima geração. Ninguém mais quer ficar na teoria. A gente quer teoria e prática. E as crianças, e é uma crítica que eu tenho à escola, e até eu tenho que ver como é que eu vou trabalhar isso, né? A escola, às vezes, está muito focada para hard skills, aprende. E as soft skills, que são as mais importantes. A gente nem sabe se vai precisar do hard depois. Se o computador, o Google... Eu tenho essa sensação também, e não é só tua essa sensação. Em relação à escola, a gente tem instituições de excelência que ensinam competências socioemocionais para as crianças, mas isso ainda é uma grande exceção. Crianças e para os próprios professores, para eles poderem ensinar, né? Porque nós somos uma modelagem. E isso foi a primeira coisa que a tua fala me fez lembrar. Muito tempo atrás, é que minha filha está com 14, ela era pequenininha, bebê de colo. Me caiu na mão um livro chamado Acorda Alice. Eu não vou me lembrar da autora, mas depois eu coloco na conexão IE. Acorda Alice, tá? E esse livro era ela era diretora de uma escola infantil. Então, aqui puxando o lado dos educadores, que eu sou super, assim, conectada como professora e como já fui também professora de educadores. E ela dizia o seguinte, que já na época, estamos falando ali de 2006, por ali, 2005, 2006, que os pais assentavam à frente da TV, ainda era muito forte a presença da TV na sala, hoje está bem menos isso, né? Hoje as pessoas estão substituindo cada um no seu celular quando tem, e se for uma família com menos recursos, nem se tem mais isso. É todo mundo no que pode se conectar, né? Mas a televisão não tem mais o peso que tinha, mas naquela época tinha. Ela diz, tu sentava todo mundo na frente da TV, tu viu um caso de violência, tu viu um caso, sei lá, de racismo, ou mesmo de alguma coisa que não é virtuosa, corrupção, que a gente tem de monte no Brasil para contar, e você ficava uma família muda. E o que ela dizia é, o que é o recado que os pais estão dando para os filhos nesse momento? E é muito interessante agora a gente recortar para o momento da pandemia, quando tu diz que a gente tem que rever os nossos valores. Isso me faz lembrar também que o Howard Gardner identificou nisso uma inteligência. O mesmo que nos foi o pai lá atrás das inteligências pessoais, ele falou na inteligência existencialista. Que essa inteligência, essa busca de soluções, que é isso que ele entende como inteligência, para as questões maiores. O que estamos fazendo aqui, o que vamos deixar? Esse tipo de pergunta. Quais são os valores dessa família? O que a gente defende? O que a gente repudia? E ele fala isso e tu me trouxe. Eu vejo como isso está conectado com a educação dos nossos filhos. Como a pandemia nos colocou de frente para isso. Porque agora a convivência ela é meio que obrigatória, né? Uma mãe falando aqui, que legal, Vanessa. Meu filho estuda em escola construtivista e trabalham muitas soft skills. É verdade, Vanessa. Essa é uma realidade. As escolas se acordaram para isso. Já há vários anos, muitas escolas estão trabalhando. E esperamos que tenham mais, né, Lua? Tá, mas eu abri um monte de janela, falei um monte de coisa, porque tu me fez pensar demais. E eu agora vou te jogar de novo a bolinha. Então, eu vou colocar duas perguntas, porque agora já são 10h30. O papo flui, assim, né? Daí eu quero te dar tempo para responder com calma. Da Letícia Aquino, que nos fez lá no Stories. Como podemos conscientizar as crianças na pandemia, a respeito das coisas da pandemia, de uma maneira leve? Essa é a pergunta dela para ti.
Eu acho que eu sempre busco particularmente a falar a verdade, né? Explicar, mas também a gente não precisa explicar mais do que eles perguntam, né? Isso é Ai, que uma delícia. técnica com criança, né? Perfeito, exatamente. A gente vai dar uma super Não, mas explicação. a pandemia tem um vírus que é uma gripe muito forte e para ter lugar no hospital para todo mundo, a gente tem que ficar em casa, não pode sair todo mundo ao mesmo tempo. E, e vamos descobrir o que de bom a gente pode fazer nesse tempo juntos, né? Sabe que teve uma noite que a gente estava deitado para dormir e o Davi, e eu e o Davi deitamos e a gente disse, e ele disse, vamos escrever um livro, mamãe? E eu disse, como é que seria esse livro? Daí ele do coronavírus, daí eu disse, como é que seria? Então, eu disse, vamos começar assim. Chegou um vírus na minha cidade. E aí, o que aconteceu quando chegou o vírus? Daí ele falou, eu não fui mais na escola, eu não dei mais abraço na vovó, eu não vi meus amigos. Nossa, que baita livro, já quero ler. Diz pra ele que eu tô esperando. Daí tinha mais umas coisinhas. Daí eu disse assim, mas e o que aconteceu? Daí ele disse, caiu meu dente, meu primeiro dente. Eu aprendi a andar de bicicleta sem rodinha. O papai deixou de viajar. Né? Então tu vê assim como tem coisas positivas e negativas. E às vezes eu acho que uma das questões é explicar exatamente e perguntar o que tu acha que é, né? Tipo esse poeminha do Davi, né? Que delícia! Eu quero. Agora a gente vai te encomendar isso. Eu tô te encomendando esse livro do Davi. Eu quero saber. O Davi na pandemia, alguma coisa assim. Pois é que tu sabe, assim, eu até pensei, tá, em publicar esse livro, mas assim, tem muita gente muito assustada, né, que não sai de casa, e nós vamos muito na pracinha. Tem uma pracinha que se chama Praça Maurício Cardoso, que fica a 2 quadras da minha casa, e eu vivo ali. Daí eu digo assim, eu sei qual é, adoro essa pracinha também, é maravilhoso então, ali. Assim, agora com frio ficou um pouco mais difícil, né, nos dias de chuva, faz umas 2 semanas, a gente vai tanto na pracinha, depois nós vamos escrever um livro do coronavírus, e vão dizer, mas vocês ficaram coronavírus na Praça Maurício Cardoso? Que estão escrevendo livro do coronavírus? Mas a gente não... Mas sabe que isso é uma coisa, Lua, que eu também acho importante te comentar. Quando eu escrevo, ou que aliás agora faz muito tempo que eu não escrevo, porque eu tô com muito cliente em coaching e nas empresas, graças a Deus, mas tem a ver com a pandemia, né? E eu não tô conseguindo escrever. Mas quando eu escrevia mais, eu sempre me fazia essa pergunta, para quem eu estou escrevendo? Né? Porque não é só o que eu quero dizer, que é uma delícia querer saber o que tu quer dizer, né? Mas para quem? Quem seria essa pessoa que tu quer que leia o teu texto, né? E eu acho que não seriam os amedrontados, até porque eles não estão interessados em ler livros, eles estão lá embaixo das cobertas morrendo de medo, né? Então eu acho que tem a ver com isso. Tem uma pergunta da Miriam aqui. Se pergunta para mim, minha sobrinha, ela vai falar que o coronavírus fechou a pracinha. É que é um assunto que é tão triste, porque se politizou muito também, né? Eu acho. Tem muita gente muito assustada, né? É verdade. E eu acho que não é uma boa resposta. Eu sempre comento para o pessoal, o medo em si, ele é necessário para a nossa sobrevivência. Ele é a emoção de sobrevivência, né? Sem medo, uma pessoa não apenas se arrisca, como também não prevê consequências para suas ações. Só que o caminho do meio, né? É o caminho do meio. O destemido e o medroso, né? Isso, exatamente. Então, o destemido é esse cara que, nesse momento, até mesmo atenta contra os outros. É uma pessoa sem empatia. Mas uma pessoa totalmente amedrontada, e é assim que eu falei lá atrás na pandemia do medo, ela tá paralisada. Ela não sabe o que fazer da própria vida e ela já não é melhor para si mesma também, né? Então, tem que encontrar o caminho do meio. Tem filhos, né, Ale? Se essa pessoa já tá assim e tem filhos, imagina assim. Então, acho que isso também é uma preocupação que eu sempre tive aqui em casa, de a gente tentar manter o melhor ambiente interno possível, né? De a gente guardar a nossa casa. E aí, como tu falaste da televisão, acho que isso é uma coisa que tem que cuidar, de não ficar muito tempo com a televisão ligada, com as notícias, porque eu acho que isso cria um ambiente de medo, e aí as crianças pegam isso também, né? É verdade. Eu acho que a gente tem que tentar proteger elas, de certa forma. Disso. Concordo totalmente. Não é filtrar, mas é assim, vamos falar o que é necessário. Isso, eu acho que a Lê falou, é verdade. Nós somos os DJs da nossa casa, a gente pode escolher a música que vai tocar, e eu acho que quem tem, para todos nós, com filhos ou não filhos, mas quando a gente tem filhos, a gente tem outras almas ali, outras vidas que dependem da música, né? Eu acredito muito que a mãe é o DJ principal, né? Legal, então, Lua, fantástico. Qual é a nossa música, né? Qual é o tom que tu vai botar?
Isso. A gente está falando mais da primeira infância, né? Que é essa idade ali até os 6, 7 aninhos por ali. Depois elas já vão entrar numa fase de socialização, que a gente vai chamar de segunda infância, para o pessoal que está nos ouvindo. Mas eu diria que, especialmente nessa primeira infância, a criança, os pais são o seu universo de pertencimento, né? Então, a forma como os pais lidam com a vida é, assim, a maneira como a vida é. Tanto que mais tarde, quando a gente vai fazer o coaching de um adulto, isso é interessante comentar aqui para nós. Uma das primeiras perguntas que eu faço quando a gente vai fazer o desenvolvimento de alguém é: que primeiras memórias você tem do mundo do trabalho? Como é que era que o papai e a mamãe trabalhavam? Como é que eles falavam de trabalho? O que você lembra? E é impressionante como essas primeiras memórias do que é trabalhar, para que serve trabalhar, o que é uma pessoa de sucesso. Na minha história pessoal, isso vai ficar no imaginário desse adulto de uma maneira muito forte. Então é importante que as pessoas entendam que a primeira infância parece assim, eles estão ali brincando, eles nem vão lembrar. Tem gente que diz isso às vezes, né? Muito cuidado, porque ali está se fazendo a fundação moral e de valor de um ser humano, né? Perfeito, perfeito. Tá, e aí eu vou pegar teu livro para a segunda pergunta. Essa aqui eu achei fantástica. É da Bárbara Padilha, tá? A Bárbara é uma certificada nossa no nosso método de coaching de inteligência emocional quando a gente fez lá com o Unicinos. Ela é da nossa primeira turma de formados. Quando o filho vem com uma dúvida de algo que ele fez errado, uma coisa que ele errou, como transformar isso numa virtude? Eu acho essa pergunta é maravilhosa, só podia ser feita de uma certificada. Não, maravilhoso, né? É maravilhoso. Gente, o erro é simplesmente um presente que a gente ganha, né? E a gente tem que olhar o erro como um presente, porque o nosso cérebro, quando a gente comete um erro e a gente consegue encontrar uma solução, claro que se acontece o erro e tu nega o erro, ele não é um presente, é uma desgraça. Mas se a gente consegue ver o erro e dizer assim, errei, foi mal dessa vez, mas o que a gente pode fazer para melhorar da próxima? E ali se formam coisas que nunca tu ensinando, ele vai aprender. Exatamente. Não eu nunca, achei um presente é essa pergunta. difícil. E eu me lembrei de uma das virtudes do teu livro, quando ela veio com essa pergunta. Mas aqui, ó, a Leia tá dizendo, o erro é uma nova chance de acertar. Ela é muito mais até do que uma nova chance de acertar, porque se a gente acerta, às vezes aquilo não marca no coração. Mas quando tu erra e tu consegue refletir e da próxima vez que vier aquele mesmo desafio tu acertar, tu te transformou quando pessoa. Exatamente. Então, assim, o erro se ele for bem encarado, ele é um presente que a gente não pode abrir mão. E aí os pais têm que tomar muito cuidado, e isso, esse livro Disciplina Positiva, ela fala muito disso. Às vezes os filhos fazem uma coisa errada e ela até usa... dois casos ela apresenta. Um de um filho que roubou, foi na casa de uma amiga e roubou uma coisa, e outra de uma filha adolescente que estava com cigarros escondidos, né? Então, assim, se tu for lá e não pode roubar, ladra, que vergonha para a família, tu murcha a pessoa. Mas se tu conseguir olhar aquilo e dizer assim, o que aconteceu? Por que tu fez isso? Que outras soluções tu poderia ter achado? Tu quer pertencer a esse grupo? E aí a criança pode realmente fazer uma transformação, né? É, maravilhoso. Eu achei isso fantástico também. Me lembrou essa imagem do teu livro. Vamos ver se tu imagina qual é que eu vou mostrar. Humildade? Tem a humildade, que tem a viagem. Agora eu vou ter que mostrar ela também. Mas a que me veio à cabeça foi da verdade. Ó, pro pessoal aí, ó. O menino tinha acabado de quebrar alguma coisa ali com a bola, ó. Tá vendo? E é sempre melhor dizer a verdade. Falar exatamente o que aconteceu nos deixa mais tranquilos. Eu achei maravilhoso. Agora eu vou ter que pegar a humildade também do teu livro. Humildade, aqui também tem tudo a ver, ó. Olha lá, ó. Às vezes nós erramos, os outros também, que todo mundo erra, né? E que a gente não tem que ter vergonha de pedir desculpas e reconhecer os nossos erros, que é aí que a gente cresce, né? E o da verdade eu acho muito bom. Tu sabe que o da verdade, no livro, pra mim escrever esse livro, eu falei no início, eu me inspirei nos livros judaicos de primeira infância. E era um livro que ensinava o alfabeto em hebraico, né? Que é um alfabeto diferente. Então, Aleph, que é a primeira letra do alfabeto em hebraico, é da palavra Emet. E Emet é verdade. E era a primeira virtude. E eu achava isso tão legal, porque os guris não precisavam fazer uma coisa errada, quebrar ou mentir.
para me dizer o quanto é importante dizer a verdade. Então, isso que eu achei lindo desses livros e me deu a vontade de escrever o meu próprio livro, é que geralmente tu vai dizer que tem que falar a verdade quando ele mente ou quando ele faz uma coisa errada. E quando tu tem uma literatura que pode te auxiliar com desenhos, ilustrações, a gente pode apontar ali, né? E esse tem o... Como é que é o nome dele? O Celso Guttenfrein. Ele é um psicanalista gaúcho e eu organizo um ciclo de palestras no Instituto Ling para a primeira infância, né? E Que ele foi maravilha. nosso palestrante e ele tem um estudo que ele fez na França, que ele fala sobre a importância da leitura na primeira infância. Porque o livro forma a psique e ele te gera experiências que tu não viveu. Ai, que lindo! Sim, ele ativa a imaginação da criança. E ele cria um repertório de coisas que tu não viveu. Uhum. Né? Então, tu consegue acionar a tua realidade em cima desse repertório. E acho que a primeira infância, a gente quando pega contos tradicionais, que às vezes a gente olha, mas um lobo mau come a vovozinha, é importante ter esse repertório, é importante ter o mal, porque isso faz parte da humanidade, né? E a gente assim como higienizar a experiência da primeira infância. Às vezes os pais querem muito higienizar, tudo tem que ser politicamente correto. Tudo bonitinho. Ai, deixa eu aproveitar e comentar isso que quase escapou. Depois eu escuto de novo, eu digo, por que eu não comentei isso com a Lua? Que bom que tu falou. Sabe que eu vejo muito, logo agora no início da pandemia, agora menos. Mas o pessoal sempre falando, vamos fazer brincadeiras com filhos, como fazer jogos em casa, como se a grande missão dos pais fosse ser uma espécie de colônia de férias da pandemia. Claro que eu entendo que existe uma coisa bacana dessas brincadeiras, não estou condenando quem faça. Mas eu acho muito mais interessante ensinar um filho a lavar uma louça. Dependendo de que ele tá, sabe? Contar para ele como é que se faz para fazer uma comida, não precisa fazer ele cozinhar. Mas olha, vem acompanhar aqui a mamãe fazer a comida, vem ver como é que a mãe faz. Por que não? Né? E Ale, eu acho que isso fica uma grande dica para quem está nos escutando, né? Que bem nisso, que às vezes os pais são sobrecarregados, agora eu virei professor, virei recreacionista. Vamos botar a nossa casa de uma forma que os nossos filhos possam participar. Né? Isso vai assim. A cama é uma cama que ele pode arrumar, porque às vezes não é uma cama. O tipo de coberta, a idade dele, o sapato, eu só compro aqueles não tenho os de velcro. Eles vão e se resolvem. Eles mesmos se resolvem. Nossa, então aprender a louça, porque a louça tá alta. Né? Então os guris não conseguem ajudar para botar a mesa. Então tem que baixar. Então olha quanta coisa. Às vezes a nossa casa não é child friendly, como eu digo. Isso. Assim, né? Então exatamente. vamos colocar a nossa vida de forma a incluir os nossos filhos. E eu acho que muita gente acabou tendo que fazer isso obrigatoriamente, né? Mas quem não fez, fica aí uma dica. Acho que é uma coisa super parece legal. Que eu adorei o termo que tu usou, fica higienizando a infância. Como se todo o tempo tu tivesse que proteger as crianças da feiura do mundo. É claro que aquela parte de quem ouviu no começo aqui da nossa conversa, você vai poupar teus filhos de ficar ouvindo desgraças. Tu não vai fazer isso. Mas dentro da tua casa tem que ser um oásis em que eles fazem parte desse jardim, que eles contribuem para isso, que eles são também cultivadores do bem-estar. Eu vou dar um exemplo aqui para o pessoal da criação da minha filha. A Lu, ela era uma criança que tinha acessos de raiva, fúria, assim, ó, mas ficava e fechava o senho a partir de 3 aninhos de idade. E o que com o tempo eu fui fazendo com ela? Eu disse, olha assim, ó. Você está com muita raiva, eu não quero falar contigo agora, porque a mãe vai ficar com raiva também. Você vai ficar com raiva lá no seu quarto. A maneira que ela tinha de extravasar, ela rasgava todos os desenhos que ela tinha feito de mim. Tudo. Tudo que ela tinha entregue, bilhetinho, ela achava os bilhetinhos para rasgar. Uma vez ela botou um papel no quarto dela, mãe bandida, proibida. Tipo assim, não é para entrar a mãe, né? Então eu preservei para ela o espaço do quarto dela para ela ter a raiva. Quando passava, eu batia na porta. E agora podemos conversar? Aí ela já estava chorando, e aí a gente conversava. Então, não estou dizendo que vocês têm que fazer exatamente isso com o filho de vocês. Hoje ela é uma grande amiga minha. Mas, ou seja, a raiva dela eu tolerava. Ela tinha o direito de ter raiva. Desde que ela não fizesse disso uma coisa de quebrar coisas em casa. Desde que ela respeitasse o meu espaço, o espaço do pai dela. Sabendo que ela tinha também o espaço dela para poder se desenvolver. Com o passar dos anos, isso foi diminuindo até que não teve mais. Então, é muito importante, eu acho, os pais não quererem também que os filhos sejam o tempo inteiro perfeitos. Muito na linha do que a gente está falando do erro.
daqui a pouco você vai entender uma crise de raiva, mas não na hora em que a raiva está acontecendo. Deixa a criança... E isso serve para nós adultos também, né? Porque É. a gente acessa o cérebro reptiliano, né? A raiva é Isso! a gente Aquela vira um fúria bicho não terrível. racional, né? E aí Exatamente. é importante a gente sair de cena, tirar a criança de cena quando ela está em contato com o cérebro reptiliano, mas a gente também sair de cena quando nós tivermos com esse acesso. Isso foi o que eu comecei a perceber, que ela ter aquelas discussões, ou quando ela já começou a discutir, então nem se fala, mas quando era só a crise da birra, aquilo me deixava irritada. Então ninguém se ajudava ali. Claro. Entendeu? Tá, mas então, fechando essa história, eu quero te fazer a última pergunta e já te devolver para você poder fazer teu encerramento, como é que você quer sair dessa live, tá? Qual virtude desse livro maravilhoso, que eu recomendo para todo mundo ter, ó. Aliás, quem quiser ter o livro, como é que faz, hein, a Lua? Tem na Amazon. Ai, que delícia. Eu achei, assim, um primor. A forma como ele vem, ele tem um joguinho no final. Eu achei, assim, o tipo do livro que as escolas têm que ter. É fantástico. Eu quis fazer essa live contigo apaixonada por essa ideia aqui. Tá, e a minha pergunta é assim, qual dessas virtudes, e são todas, eu sei, maravilhosas e necessárias, você acha que mais a gente está precisando nesse momento? Eu acho que o que a gente mais está precisando é a empatia. Acho que a empatia, para mim, é a palavra do ano, assim, né? Olha aqui, pessoal, para quem está vendo a live. Até para dizer para vocês que todo o projeto gráfico envolvido pelo Pireco, que é um artista plástico. Ai, que lindo, né? Maravilhoso. E a gente só usou materiais assim de recortes, giz de cera, lápis de cor, para parecer que foi as crianças que fizeram, né? E a capa foi toda feita pelas crianças aqui da antiga Vila dos Papeleiros, do loteamento Santa Terezinha, na creche. A gente foi lá ler o livro. Tem até um videozinho bem legal sobre esse processo aí na internet. Mas eu acho assim, Ali, para te responder e para finalizar, eu acho que a empatia talvez seja a grande virtude, né, desse ano, de a gente conseguir olhar para o outro, né, e se colocar no lugar e se respeitar. Mas eu acho que a grande virtude para mim é a bondade. Ai, que lindo. Ai, pra amor. mim, assim, essa é a minha... Se existe uma virtude das virtudes, para mim é a bondade, que eu acho que... Você sabia que pode fazer o bem de várias maneiras? Não deixe as oportunidades passarem. E acho assim, a gente vive num mundo, às vezes a gente fica, todo mundo, vamos se mudar para outro país, porque o Brasil é muito complicado, aqui é, né? E às vezes eu fico assim, mas a gente nasceu num país, a gente vive num país que tem muita coisa para melhorar. Verdade. Então a gente ninguém pode acordar assim um dia meio de não tem mais nada para fazer, minha vida não tem valor. Tem muita coisa para fazer. Existem infinitas possibilidades de fazer o bem todos os dias. Acho que uma coisa assim... Eu trabalhei no Instituto Gerdau, tá? Que era um instituto focado em voluntariado, em trabalho social. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui falar com o meu rabino, eu cheguei lá me achando. Não, porque minha vida é fazer o bem, o meu trabalho é o máximo. E aí ele disse assim, mas não é o que a gente faz, é como a gente faz. E aquilo me bateu no peito, assim. Então, não importa o que tu faz, quem tu é e o que tu faz. Tu sempre tem que buscar ser uma pessoa boa e a gente sempre tem que tentar deixar a pessoa que a gente se encontrou e o lugar que a gente teve melhor depois da nossa saída. Então, para mim, essa é a grande propósito, assim, nós como seres humanos, o que eu quero guiar meus filhos e o que me move para desenvolver o trabalho que eu venho desenvolvido, que é tentar deixar as coisas melhores, fazer a minha contribuição. E eu acho que se todo mundo olhar para fora e ver como é que pode ajudar, a gente pode morar num lugar muito melhor. Que lindo! Amei nossa conversa, Lua. Me senti muito conectada contigo. E vou seguir passando coisas do Crianças Virtuosas para quem tiver aí vontade. Essa nossa conversa vai virar podcast, então quem está vendo no podcast também, compartilhem com a gente. Se vocês estão assistindo esse material da Conexão IE, tragam para nós que insights vocês tiveram, que dúvidas podem ainda ter. Compartilhem exemplos, vamos disseminar essa corrente do bem, que é algo que já há um tempo a gente vem fazendo. Trazer emoções de uma maneira virtuosa. Eu acho que essa live contribuiu para isso. Muito obrigada, Lu. Desde a primeira infância, desde pequenininho, exatamente. Um abraço, querida. Tudo de bom. Um beijo, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada para todo mundo que está aí nos assistindo. E vamos lá, firmes, fortes, com empatia e com muito amor.
Isso aí. Tchauzinho, então. Tchau, Ale. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.